Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Hoje, a família franciscana celebra São Conrado de Placença. Ele foi um eremita da Ordem Terceira de São Francisco e viveu de 1290 a 1351. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego, para que ele o tocasse. Jesus tomou o cego pelas mãos e saiu com ele do povoado. Depois Jesus cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos sobre ele e perguntou: "Estás enxergando alguma coisa?" Ele respondeu: "Eu vejo os homens, e eles se movimentam como as árvores." Jesus voltou novamente então a colocar as mãos sobre os olhos do homem, e ele passou a ver todas as coisas com clareza. Ficou curado, e a tudo ele via com nitidez. Então Jesus mandou aquele homem voltar para casa e pediu que ele não entrasse no povoado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E novamente a palavra vem como uma medicina, um remédio para curar a nossa cegueira. Principalmente as cataratas que vão surgindo nos nossos olhos com o passar do tempo. Por exemplo, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, nós refletimos aqui já Noé, dentro da barca, 40 dias depois que o Senhor fez o dilúvio acontecer. Noé então abriu uma janela da arca, soltou um corvo e ele não regressou. Depois, novamente, Noé abriu a janela e enviou um pombo, e o pombo voltou também, e ainda Noé discerniu que não era o tempo certo. Alguns dias depois, ele novamente soltou aquele pombo, o pombo voou e voltou para a arca trazendo um ramo de oliveira no bico. Então Noé, naquele momento, discerniu que já era o tempo certo de sair da arca, porque a água já havia abaixado. Noé então faz um altar, adora o Senhor e recebe do Senhor então uma aliança e uma promessa de que jamais destruiria o mundo, de que jamais mataria as suas criaturas, e uma nova história, uma nova realidade, um novo acontecimento está acontecendo, porque a palavra do Senhor é um acontecimento. A literatura edificante de hoje é para mostrar a mim e a você que às vezes, ao passarmos pelas situações mais difíceis do mundo, é o Senhor que está refazendo a nossa história, recriando a nossa história. Então, assim como este espírito de enxergarmos as manifestações de Deus, então agora nós podemos entrar em Betsaida com Jesus e os discípulos. E também contemplarmos a ação salvífica de Jesus ao devolver a visão a este homem. Um grupo de pessoas leva este homem até Jesus para que Jesus o tocasse. Jesus toma esse cego pelas mãos, sai com ele do meio do povo. Ao chegar, Jesus cospe nos olhos dele. O texto nos ensina de hoje que a palavra de Jesus tem poder. A palavra vem da boca, por isso a saliva é símbolo aqui da palavra. Então a palavra que sai da boca de Jesus tem o poder de curar a minha cegueira e tem o poder também de curar a sua cegueira. É a palavra poderosa de Jesus que é proclamada como Deus, como Salvador, como aquele que santifica todas as coisas, aquele que redime todas as coisas. É uma palavra que acontece. Jesus então toca os olhos daquele homem e depois pergunta: "Você está enxergando algumas coisas?" Ele responde: "Eu vejo os homens, e eles caminham como as árvores." Quer dizer, ele não tinha uma clareza do que estava vendo, ele não tinha uma nitidez do que estava vendo. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes isso acontece comigo e acontece com você também, porque no início, quando nós conseguimos enxergar as coisas de Deus,
Às vezes podemos ver as coisas também a partir de uma névoa, da névoa do preconceito, da névoa da arrogância, da névoa da autorreferência. E assim, aquele que é convertido novo, por exemplo, se converte numa pessoa às vezes intransigente, enjoado, pesado e a todo momento quer impor aquilo que está vendo para os outros. Ele ainda vê os homens como árvores que caminham. E quantas vezes na vida eu também passei por essa experiência de que eu não vi as coisas com nitidez e com clareza. E que assim também vendo os homens como árvores que caminham, nós somos capazes de sermos intransigentes, de pecarmos contra a caridade, de pecarmos contra a misericórdia, de fazermos guerra, de excluir as pessoas, difamar as pessoas, perseguir as pessoas e dizermos que estamos fazendo tudo isso em nome de Deus. Quer dizer, não vemos as coisas de Deus com clareza, não vemos as coisas de Deus com nitidez. Passamos a ver aquele vulto que aquele homem estava enxergando, um vulto, porque os homens caminham como árvores, dizia ele. Ele não via as coisas com clareza, ele não via as coisas com nitidez. E esse é o processo de conversão que demora a vida toda. É um processo de conversão porque quantas e quantas vezes nós colocamos as mãos na cabeça também e dizemos: Senhor, onde eu estava com a cabeça quando eu pensava assim? Senhor, onde eu estava com a cabeça quando eu agia assim? Senhor, onde eu estava com a cabeça quando eu falei isso ou deixei de fazer isto? Porque naquele momento nós também, como aquele homem, víamos os homens como árvores que andavam. Quer dizer, não enxergávamos com nitidez, não enxergávamos com claridade. E isso é muito perigoso. Porque quando nós não vemos as coisas com nitidez, quando nós não vemos as coisas com claridade, nós podemos facilmente sermos subjugados e escravizados pelas ideologias. De modo então que uma religião fica convertida numa ideologia, numa tirania, onde nós somos capazes então de matarmos o outro porque nós nos tornamos autorreferência. Nós nos convertemos em autorreferência. Uma pessoa só será boa cristã se for como eu, se se comportar como eu comporto, se rezar como eu rezo, se vestir como eu visto, se agir como eu também estou agindo. Isso aí é ver a realidade que aquele homem estava enxergando. Os homens parecem árvores, eles caminham como árvores. Quer dizer, essa primeira tentativa ainda há um defeito. Aquele homem ainda não vê com claridade, não vê com nitidez. Por isso, nesse momento, Jesus intervém. Novamente, Jesus intervém e toca os olhos daquele homem e ele fica curado. E passa a ver com clareza e ver todas as coisas com nitidez. Aqui está a nossa oração que devemos fazer sempre ao Senhor. Dar-nos a capacidade de enxergarmos com os olhos de Deus. Dar-nos a capacidade de sentirmos com o coração de Jesus. Dar-nos a capacidade de curarmos todos os obstáculos dos olhos que nós temos, principalmente as cataratas. Cataratas que nós produzimos, ou catarata que o tempo vai produzindo e nós passamos também a ver as pessoas como árvores que caminham. Quer dizer, não vemos a realidade com claridade e nem com nitidez. Não vemos as pessoas também com claridade e nem com nitidez. E assim, somos capazes de matar em nome de Deus e dizermos que estamos realizando um culto de louvor e de adoração. Que esta palavra de hoje seja para mim e para você esta advertência. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido, Senhor, e conhecimento para que eu cumpra verdadeiramente o teu mandamento. Amém. São Conrado de Plasencia, rogai por nós. Paz e bem.